Nós tivemos, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos aqui, pouco antes da conclusão do segundo turno. Foi marcado um encontro nosso aqui de manhã e eu me atrasei, eu cheguei um pouco tarde e o Jair já estava aqui. E aí eu desci, encontrei o Paulo falou, olha, ele quer falar com você reservadamente, está lá na sala de televisão. Eu vim para cá, o ar-condicionado estava ligado, televisão ligada aqui, ele assistindo alguma coisa, um videotape de futebol. Essa porta eu fechei, tranquei, e eu me lembro que ele estava sentado aqui, eu puxei essa banqueta e eu me sentei aqui, de frente para ele sentado ali. Eu também queria conversar, eu já vinha pensando em ter uma conversa com ele. Eu me sentei aqui nesse puff, e assim, muito próximos, né? Ele sentado aqui nessa poltrona, eu me lembro que eu me debrucei aqui, e a conversa começou, e ele virou para mim e falou assim, Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Só que você precisa alongar o seu pavio, você tem um pavio muito curto. E no mundo político você tem que ter muita tolerância, você não pode pisar no calo de um deputado federal, de um senador, porque um movimento errado desse pode abrir uma crise com um final imprevisível para o governo. Né? Então, eu confio em você, me fez muitos elogios e disse que eu estava, assim, para ser o próximo ministro da Justiça. E já havia um zum nesse sentido, eu nunca tinha pedido nada para ele. Na verdade, essa ideia nasceu, eu não sei se foi da cabeça do deputado Julian Lemos, quem foi, havia um zum, mas nunca tínhamos tido uma conversa assim de forma direta. E nesse dia eu falei para ele que eu não sabia se eu estava preparado para a função, não sabia se era isso que eu queria, não sabia se seria essa a melhor contribuição que eu poderia dar para o meu país e para o governo dele. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho. Eu gosto de servir, mas eu não estou disposto a ser usado. E em alguns momentos fica uma pulga, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, se eu estou sendo usado ou não, porque eu estou me doando faz 2 anos. E mencionei alguns episódios que estavam me desagradando naquele momento. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele, como bom militar, com uma formação, né, o caráter forjado pelas Forças Armadas, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Dito isso, eu falei para mim, está tudo bom, eu quero ajudar da melhor forma, estou pronto para jogar em qualquer posição. Eu só não estou pronto para ser deixado pelo caminho. E essa foi uma das conversas que houve. Eu me lembro de uma outra conversa, dessa vez ele estava sentado ali, no sofá, nessa parte de trás. E nesse dia estávamos eu, ele e o hoje deputado Julian Lemos da Paraíba, que foi uma das pessoas que mais se dedicou, que mais o ajudou o presidente, mais ajudou o Jair a chegar lá. Né? O Julian coordenou a campanha em todo o Nordeste, foi precursor naquela região, que é muito difícil, né? Uma região tradicionalmente do PT. Estávamos nós 3 aqui. E num dia anterior o Carlos tinha irritado muito a todos nós por conta de ataques infundados, gratuitos, que ele tinha feito nas redes sociais em relação a uma série de pessoas, inclusive pessoas da equipe de comunicação, que trabalhavam muito aqui para que o projeto fosse bem sucedido. E o Carlos disparou a metralhadora giratória por conta de ciumeira. E nesse dia o Jair virou para mim e falou assim, ô Gustavo, processa ele. Processa ele.
E eu disse para ele, capitão, seus filhos não. Os seus filhos não. E ele disse, mas o moleque tem que aprender. Está na hora dele aprender. Talvez eu tivesse sido um acerto ter seguido a orientação dele, processado o Carlos, talvez assim ele tivesse tomado um susto, amadurecesse um pouco, porque ele não tem a mínima ideia do mal que ele faz às pessoas. Mas enfim, houve várias conversas aqui, toda vez que era preciso, como eu disse, um papo mais privado, tratar de um assunto com maior reserva, nós vínhamos para cá, fechávamos essa porta e conversávamos aqui. Além disso, principalmente depois da facada, aqui era o lugar em que ele dormia, ele descansava depois do almoço. Ele precisava reposar, não dava para manter o ritmo frenético que nós imprimíamos antes do incidente, da facada. Então, invariavelmente, ele chegava aqui no final da manhã, início da tarde, almoçava, depois sentava aqui, nós botávamos futebol para ele assistir, fechávamos as cortinas, ligávamos o ar-condicionado e ele dormia aqui, descansava até estar recuperado para continuar as entrevistas e gravações e tudo mais. E 6 dias depois ele veio a falecer com um ataque cardíaco fulminante em Teresópolis.